o primeiro instrumento na orquestra que teve participação foi o tímpano, né? Começou mesmo com o tímpano, é o mais antigo dentro da orquestra, né? Então ele veio dos antigos que eles chamavam de kettle drums, né? Que eram os dois tambores que acompanhavam sempre os trompetes, né? Em cima de cavalo, inclusive, né? Eles levavam isso nas cruzadas, nas guerras, tal. E foi o primeiro, em torno de 1600 e alguma coisa, foi que a gente tem o registro da primeira obra, que foi do Lully, escrita para o instrumento. Se você pegar os instrumentos principais de uso na orquestra, você tem a caixa clara, né, que é esse instrumento aqui, o triângulo, o prato A2, né, depois vieram o bombo, no caso o bombo sinfônico, depois vieram os teclados, né, teclados tanto de madeira quanto de metal. Então isso foi vindo justamente com a necessidade, com a evolução da própria escrita mesmo, que veio trazendo a necessidade da pesquisa de trazer os instrumentos. Esse instrumento é a caixa clara. Esse instrumento, a característica dele é ser tocado com esse dispositivo que a gente chama de esteira. São umas cordinhas que tem aqui embaixo e que fazem ela ter esse tipo de som. Se eu desativar a esteira, eu vou ter um som como um tambor comum, mas a característica dela é exatamente essa, né? Aqui um outro instrumento ainda de metal, né? Que o nome já diz tudo, né? Que é exatamente o formato do instrumento, que é o triângulo, tá? Então, em cada região do instrumento que eu tocar, eu vou ter um som diferente, né? A gente pode classificar os instrumentos de percussão em duas categorias, né? Os instrumentos melódicos ou de som determinado e os instrumentos não melódicos ou de som indeterminado. Dentro dessa classificação, nós vamos ter os instrumentos de membrana, os instrumentos onde você percute na pele, os instrumentos de metal e os instrumentos de madeira. Então, nessas três famílias, vamos dizer assim, a gente tem os instrumentos que são melódicos e não melódicos. Um exemplo de um tambor, no caso melódico, é o tímpano. O tímpano é um instrumento que você tem mudança de afinação. Então, quando você, por exemplo, toca no mesmo tambor, você tem, né, você vai mudando a afinação, né? Coisa que, por exemplo, não acontece no bombo ou na caixa clara, que são também instrumentos de membrana, mas são instrumentos de som indeterminado. Você pode apertar ou soltar a pele, mas você não tem gama melódica, você não muda a afinação, né? E isso vai acontecer em todos os naipes, vamos dizer, das famílias, como eu falei, né? Então você tem, por exemplo, nos instrumentos de teclado, de percussão, muita gente faz confusão quando fala instrumento de teclado, acha que é eletrônico. Não, xilofone, marimba, vibrafone. Então, no caso, o xilofone é um instrumento de madeira, um instrumento de som determinado, né? E você pode ter, por exemplo, uma castanhola ou uma clave, que são instrumentos de madeira de som indeterminado. Então, todos eles entram nessa classificação. Nós temos aqui a marimba, que é um instrumento, além de ser muito maior do que o xilofone, né? Hoje, as marimbas de hoje, elas têm 5 oitavas, então é um instrumento muito mais grave, né? E esse aqui é o xilofone, que também de madeira, mais agudo. A marimba, em geral,
ela é tocada com baqueta mais macia, no caso de linha ou lã, né? E o xilofone é tocado com baquetas mais duras, esse tipo de baquetas de nylon que eles fazem hoje em dia, ou até de madeira. Aqui nós temos dois instrumentos de metal, também de teclado. Então, esse aqui é o glockenspiel, ou bells, né? E o vibrafone, no caso, ele é um instrumento já mais grave e percutido com baqueta mais macia, como a marimba. Também possui um pedal, né, que funciona, os pedais desses instrumentos, eles têm o mesmo papel do pedal do piano. Então, para deixar a nota soar mais, né, ou sem o pedal, né, ou ao mesmo tempo, enquanto você está tocando, fazendo harmonia, melodia, enfim, você pode trabalhar com pedal. Bom, eu acho que a percussão, como eu falei, tem um papel importantíssimo. Para mim, ela é o coração da orquestra, né? Então, determinadas obras, você pensar em ouvir sem os efeitos, o colorido que a percussão traz para você, eu acho assim impossível, né? Você pensar num Debussy, num Ravel, imagine você escutar o bolero de Ravel sem ter a caixa tocando, né? Que é o instrumento solista, né? Por onde começa a obra, sozinha, né? Então, e todos os efeitos, né, o colorido que ela dá e o suporte rítmico, né? Então, eu acho que é onde realmente vem todo o colorido, toda a gama timbrística toda que traz, né, a percussão e esse suporte tanto rítmico quanto melódico, né?